ganha toda a corrida, tem que parar um pouco, né? A graça talvez seja o negro ser o maioral da Fórmula 1, ser o que tem mais vitórias, mais títulos. Já tem todas, praticamente já Ele vai passou, igualar, já ele igualou ganhou em já. vitórias o Schumacher 91, vai passar, é batata, não tem como ele não ganhar mais. E se ele for campeão nessa temporada, ele vai chegar a 7 títulos, igualando o Schumacher. Aí talvez ano que vem para ele ser o que tem mais títulos. Aí depois Schumacher em segundo, Romano Fangio em terceiro, e aí quatro Vettel e 3 Senna e Prost e outros. Qualidade, muitos acham que o Senna foi melhor, porém ele veio falecer muito cedo. Uhum. Mas seja como for, Deveria ter vocês são corrido mais, né? o Tiger Woods, vocês são o Rafael Nadal, o Roger Federer, os melhores que a gente vai sempre cobrar. Porque tem de onde tirar. Apresente 2 fatores que Espero conhecer contribuem. esses caras um dia. É possível. Eu conheci o São Marcos, goleiro do Palmeiras. Eu conheci o Will Volo. Eles me chamaram para ir lá pro meet and greet deles. De graça. Hoje em dia eles cobram R$ 1.000 pra você ir lá bater uma fotinha. Foi de graça. Então, nada Carai. é lógico. Foi. Depois eu conto essa história. Que eles me chamaram para ir de graça. Ainda levei 3 colegas que eram fã deles também para ir comigo. Apresente 2 fatores que contribuíram para as conturbações políticas e sociais que levaram às rebeliões do período. Vamos lá, o que vocês colocaram? Pode-se citar o descontentamento com o poder central, representado pelos regentes, e o desejo de autonomia das províncias, a crise econômica que se estendia desde as guerras napoleônicas, a miséria geral das camadas populares e a falta de condições do Estado brasileiro intervir literalmente em todo o território nacional para conter as revoltas das províncias. Maravilha, espetacular. Não há o que eu acrescentar. Você falou tudo, a gente viu no texto várias revoltas dos indígenas, dos negros, dos brancos pobres, balaiada, sabinada, enfim. Parabéns, só tem a elogiar. Continue assim, Raíssa, você é uma ótima aluna. Isa, Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. pode? Você, por acaso, é fã da franquia dos jogos do Assassin's Creed? Não, não, porque eles Ah, combatiam. Eu sou católico. Os vilões do Assassin's Creed que é a Igreja Católica. sim, É época da Inquisição. Aí eu fico meio que eu não gosto desses malandros aí. Templário, né? Se bem que o filme ficou muito bom. Adoro aquele ator que fez o filme. Mas eu fico, O, não, é uma igreja assim, católica. Meu Deus do céu, é, não. mas você, tipo, eu tenho um negócio assim, professor, não discutindo de igreja, mas a Sim. gente tem que ver que, sim, a igreja católica, se você for ver pelo período histórico, tinha uma coisa muito errada, assim, se você for parar pra ver. Tinha coisa errada. Tanto que houve a reforma protestante, depois a contra-reforma, a igreja modificou muitas coisas. Já chegou a ter papa ter filho, a missa mudou porque era em latim de costas pro povo. Então a igreja teve. É porque é formada por pessoas, né? Pessoas pecam, pessoas erram. Faz Sim. parte. Então, não tem jeito. Todo grupo vai ter gente que não presta, não tem? Vai ter professor ruim, como eu já peguei caso de professor ruim. Eu até comentei, acho que com vocês, do professor que se gabou de ter pego uma aluna. Eu achei aquilo nojento. Aham. Infelizmente. Sempre vai ter. Acho que isso não foi comentado, mas sim, isso daí é nojento, é verdade. Muito nojento. Aconteceu já aqui em Mongaguá também, já na escola particular. Também conheço Que era uma professora. pessoa, eu conheço uma pessoa que não de escola particular, mas foi um professor de escola pública, eu me lembro Nossa. disso. Puta. E, tipo, era minha amiga, mano. Ou eu fiquei, Hum. tipo assim, e eu considerava o professor pra caralho. Só que aí, tipo assim, quando eu soube, Nossa, perde a tipo moral. assim, Fala, o cara nossa, é um perdeu lixo. muita moral, é sério. O cara vazou da cidade, eu fiquei puto. É ridículo, ridículo, babaca. Ele usou da audiência obrigatória que as alunas têm que ter, do fato das alunas têm que falar com o professor para paquerar, para chavecar. O que Teve aconteceu? isso no Centro Cultural, sabe, de cultura aqui Nossa, que aqui em nojento, é Mongaguá? asqueroso. Aconteceu. É Nossa, asqueroso. que ódio. Dá uma raiva. O que aconteceu, tava eu e um colega que trabalhou comigo ano passado no Calixto, tem uma filhinha e tudo mais, conversando. E aí chega um outro professor lá para conversar, que a gente foi tentar pegar aula aqui, foi no começo do ano. E aí, esse outro que chegou depois, a senhora não der brecha, eu pego mesmo, eu peguei uma de 16, que não sei o quê. Aí a gente falou, não, mas a gente não faz isso, daí é muito errado, não sei o quê.
A gente falou, nem se a gente fosse solteiro a gente faria isso. É nojento, não sei o quê. E é um cara que vai ter a carreira acabada, porque pra mim esse cara não pode ser professor. Pra mim ele não Real. pode. E se um boato desse espalhar, mano, adeus sua carreira. Entendeu? Adeus, adeus. Porque, tipo, qualquer pessoa, na real, tipo, que é exposta de uma certa forma, Uhum, que é professor, político, seja qualquer uhum. coisa, mano, É, youtuber, cara, até youtuber que nem foi youtuber, denunciado pessoa, com pedofilia, essas coisas, já era, mano, gera essa carreira, assim, já é era. Que é nojento, que canceladaço. isso é verdade. Mano, resumindo, tudo que envolve alguma coisa de estupro, alguma coisa que Sim, envolve alguma coisa com menores de Assédio. idade, é o fim da carreira de todo mundo. é o Tipo, correto. qualquer carreira que Uhum. você esteja. Qualquer. É isso mesmo. Aí só esse parênteses que eu lembrei pra comentar, é tanto que eu nunca fico sozinho com aluno na sala de aula. Se só tem um aluno fazendo prova, eu chamo alguém, eu saio fora. Porque vai que fala alguma coisa. Então aí eu já tenho que ser ligeiro nesse ponto. Sempre tem que ter 2, Já 3 no mínimo. aconteceu, já aconteceu, tipo assim, obviamente, assim, como eu não tipo assim, eu não desconfiava, tal. Mas assim, esse tempo, e aí também, obviamente, porque eu acho que ele só pegava as garotas, mas já teve uma época que eu fiquei, tipo, pra ficar, tipo, na sala, o último da sala com ele. E, tipo, pra fazer prova de matemática, tá ligado? Por causa que eu Ixi. não fiz, eu tinha que fazer uma prova escrita e uma prova oral. A oral eu fiquei, só que o que aconteceu? O meu bom foi que o que aconteceu? Tinha mais gente. Ah, sim. Então, assim, mais gente, o que aconteceu? Ficou mais gente comigo, tipo, acho que tinha ficado umas 3 pessoas. Só que eu acho, em minhas lembranças, que essa garota né, que era minha amiga e que ficou, no caso, eu tava com ela. Só que o que aconteceu? Eu falei, eu espero você. Só que ela falou, não, não, vai na frente e tal, etc. Eu acho que eu tinha ido. É isso que me preocupa. Às vezes eu Hum, fico culpado por conta disso, porque tá certo, tá eu certo. ter sido bobo, tá ligado? De não Ah, mas se ela entender. não quis, se ela quis ficar, você não foi culpa sua, foi culpa do professor e dela também. Você não tem que ter culpa. Sim, tá ligado? Você não achou que aquilo ia acontecer, sabe? Você achou que aquilo era esperado do professor. Você não sabia que É, ia acontecer de certa forma. Mano, mas Mas se sei lá, acontece. velho. Não é, sei. Tipo, eu já sinto culpa por muita coisa mesmo que eu isso já daí não foi fiz culpa sua, isso na daí é minha sempre vida, culpa então. de quem faz a maldade, é sempre culpa de quem rouba, de quem mata, é sempre culpa da pessoa que comete a coisa errada. Não tem o que justificar. O máximo, você fica com dó se um pai de família vai no mercado, pega uma bolacha pro filho. Aí isso dá pra relativizar. Você fica com dó, você fala, pô, esse cara precisa de ajuda pra chegar a tal ponto. Aí você fica com o coração partido, ajuda, mas o resto não tem justificativa. Falando em assédio, professor, eu tava falando com minha mãe esses dias sobre o número de assédios em coisas religiosas, tipo igreja, centros de umbanda, essas coisas. E em casa também, você já percebeu? Tipo, tá gigante. É, que tá cada vez mais as pessoas têm celular, as pessoas estão denunciando. Talvez houvessem quantidade tremenda, só que não tinha tantas denúncias. E agora com denúncias, as pessoas estão tomando coragem para fazer o que é correto, para denunciar e tirar essas informações podres dos locais. Continuando. E agora, Ah, e agora sim, tipo assim, todas as expectativas que no caso as pessoas falavam que não era demonstrada, porque tinha as estatísticas e tipo dizia, só que tem muita gente que não denuncia. Então todas as estatísticas que eles falavam que aconteciam agora estão vindo à tona. Isso é que eu acho interessante. vão virar para nós, não tinha dados, ninguém denunciava, ficava por isso mesmo, era só conversa, aí você pensava, será que foi, será que não foi, será que estão aumentando um ponto, mas agora estão fazendo certo, denunciando, tem que denunciar o que fez errado. E não tem conversa. Continuando, UFV, Universidade Federal, uma cidade com V em Minas Gerais. Eu devia saber esse nome. Eu não sei. Vasconcelos? Não sei. Enfim. Aí, com relação à Guarda Nacional, criada durante o Império, é correto afirmar que. Aí temos 4 opções. Tem que ser Eu coloquei a C. C. Tinha isso mesmo, tinha por finalidade garantir a segurança e ordem, defendendo a Constituição e a obediência às leis e a integridade do Império. Exatamente. Funcionava como única força armada? Não, tinha exército, tinha marinha também. Objetivava o controle da corte da burocracia imperial? Não, não tinha esse controle, tinha. Não vai querer mandar, senão seria uma ditadura.
sei que é correta, atuava na defesa das fronteiras externas brasileiras? Não, não atuava impedindo a expansão dos países latinos. Ao contrário, era o Brasil que tentava expandir. Se a gente for pegar o Tratado de Tordesilhas, quem não cumpriu foram os brasileiros, né? Foi vou indo, tô chegando. Senão o Brasil era para ser muito menor, e esse trecho era para ser várias repúblicas sem praia. Imagina o BO que isso daria mais para frente. Imagina o tanto de guerra, tanto de coisas que teria. Imagina se esses estados do Centro-Oeste e Norte fossem repúblicas e não tivessem acesso ao mar. Continuando, a Universidade Federal, uma cidade que tem a sigla RGS, no Rio Grande do Sul, 2014. Durante a regência de Araújo Lima, 1837 a 1840, foram criadas algumas instituições políticos culturais, com o objetivo de produzir história da nação que conferisse aos brasileiros um sentimento de pertencimento à nacionalidade e, assim, auxiliar na centralização e fortalecimento do Estado. Uma dessas instituições foi... O que vocês colocaram? Letra B. Exatamente, o Letra B. Instituto Brasileiro Histórico e Geográfico. É isso mesmo, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A Academia Brasileira de Letras existe, a Guarda Nacional foi criada, mas com esse objetivo foi a letra B. Corretíssimo, parabéns. Na Universidade Federal, acho que é do próprio estado, do Ceará. O período a sigla é SE, Ceará. Agora essa cidade C, só se for Universidade Federal do Ceará, Ceará. Não, mas é óbvio, né? Vai ser na onde? Não vai ser no Rio Grande do Sul. Podia ser só o FCE, que eu já saberia que é a Eu Universidade. acho que é o UFC, que é tipo Universidade Federal Central do Ceará, talvez. Pode ser também. Ou uma outra cidade com C no Ceará que eu não conheço agora. Podia ser, sei lá, FO de Fortaleza, capital, enfim. O período regencial brasileiro, 1831 a 1840, foi marcado por rebeliões e revoltas. Rebeliões em várias províncias que expressavam diferentes lutas e políticas sociais. Em relação à composição dos grupos que participavam da cabanagem, assinale a alternativa correta. Coloquei aí. E os elementos oriundos das camadas mais pobres tiveram, isso exatamente, os mais pobres participaram, porque eles não tinham benefício, tinham reclamações, coisas para se questionar, resposta correta. As elites agrárias atuaram no movimento, não, por que a elite intelectual? Se tá bom para isso? Não, permanece assim. É Os grupos... resposta B ou D? Oi? É B ou D? Letra E. Então. Letra N, Eduardo, ED, Ah, tá bom. Aqui tá, tipo, o Edu tá gritando que nem um desgovernado no fundo. Então, assim, eu não Faz consigo parte. ouvir. Obrigado, Dudu. É o carro passando na casa do Eduardo. Eduardo, resposta correta. Os grupos letrados, não. Por que os letrados vão questionar? E se letrado vai fazer revolução, ele faz revolução cultural primeiro, porque ele é muito inteligente. Ele sabe que dominando a classe artística, jornalística, estudantil, essas pessoas vão propagar suas ideias e todo mundo vai pensar de maneira igualitária. Não tomem quartéis, tomem escolas. É o que já dizia um filósofo italiano. Então, o grupo letrado, se vai ser evolução, é sempre cultural. Se os estrangeiros foram condutores... Não, o estrangeiro não vai querer reclamar do quê? Nem tem muito por que reclamar, nem tem a força para isso também. Os militares revoltosos lutaram contra as elites. Não, por que os militares vão lutar contra a elite? Tô bem aqui, tô de boa. Na história do Brasil, os militares só agiram em benefício próprio ou quando a população pediu, que foi na questão da República, que eles foram beneficiados, e em 64, quando as pessoas saíram às ruas para protestar contra Jânio Quadros, João Goulart, perdão, Jânio Quadros havia renunciado, para tirar do medo do comunismo, que estava tendo uma aproximação com Cuba, com China, e as pessoas foram para as ruas. Então, os militares só atuaram quando ou eles tiveram interesse, ou a população pediu. No mais, eles ficavam ali na deles, de boa, fazendo o seu trampo de proteção, sem interferir na política, até porque nem tem muito o que eles interferirem na política. Eles nem estão preparados, não têm essa competência. E aí é correto, os elementos oriundos das camadas mais pobres tiveram papel de destaque na liderança do movimento. Sim, os mais pobres vão lutar porque algo está ruim.
Se você protesta, se você faz uma revolta, é porque você tem motivos para isso. A tua vida tá ruim. Beleza? Unesp, São Paulo. A Revolução Farroupilha foi um dos movimentos armados contrários ao poder no período regencial brasileiro, 1831 a 1840. O movimento dos farrapos teve algumas particularidades, quando comparado aos demais. E aí tem um texto sobre, e depois pergunta qual que podemos citar. Vamos lá. Em nome do povo do Rio Grande, depus o governador Braga e entreguei o governo ao seu substituto legal, Marciano Ribeiro. E em nome do Rio Grande do Sul, eu lhe digo que nesta província extrema, não toleramos imposições humilhantes, nem insultos de qualquer espécie. O Rio Grande é a sentinela do Brasil, que olha vigilante para o Rio Prata. Merece, pois, maior consideração e respeito. Não pode e nem deve ser oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê um governador de nossa confiança, que olhe pelos nossos interesses, pelo nosso progresso, pela nossa dignidade, ou nos separaremos do centro e com a espada na mão saberemos morrer com honra ou viver com liberdade. Entre os motivos da Revolução Farroupilha podemos citar, e aí tem 5 opções. O que Eu você coloquei a D. D de dado? Proteção da charque rio-grandense pela corte, evitando concorrência da charque estrangeiro e garantindo baixos preços dos produtos locais. D. Alguém colocou diferente? Vamos lá dar uma lida. Vamos lá. O desejo rio-grandense de maior autonomia política e econômica da província frente ao poder imperial sediado no Rio de Janeiro. Ó, o desejo de maior autonomia. A autonomia é você escolher o que você quer, o que pode, não pode, mas não é independência. Autonomia não é independência. Isso aí, então, é a A, não é? É a A, porque eles querem uma autonomia Perfeito, maior. né? Quando eles falam É. um governador de nossa confiança, eles querem a autonomia de escolher alguém, a liberdade, porém eles não querem se separar. É como nos Estados Unidos. Os estados lá têm uma autonomia maior do que os estados no Brasil, mas ambos têm que respeitar a Constituição, o presidente da República. Claro que lá alguns estados têm pena de morte, prisão perpétua e etc. Mas aqui não. Aqui a gente tem menos autonomia. Porém, eles têm a Constituição dele, as emendas dele, eleições americanas, o Congresso. Tem a questão, professor, a pena, na verdade, a pena de morte, no caso, não mata em si, mas tipo, é que ele permanece toda a vida dele na cadeia, não? Não, a pena de morte é injeção letal, antigamente choque elétrico. E tem a prisão perpétua, que aí ele fica toda a vida na cadeia. Dependendo do crime, a pessoa, Cara, se é um crime hediondo, barbárie, se é cruel, assim. quais são os crimes que levam à sentença de morte nos Estados Unidos, professor? Quando aqueles lunáticos cortam a pessoa, matam pai, matam mãe. Eu vi um caso recentemente a mulher estava namorando com um cara e aí ela se separou e o pai e a irmã ajudaram a matar o namorado, cortaram, enterraram o corpo e a filha casou com o pai. E aí nesse caso o pai tomou a pena de morte. Caso assim, serial killer, gente que sai matando, gente que pega uma arma e sai disparando, casos extremos nos estados que permitem isso. Alguns têm prisão perpétua, que a pessoa fica a vida inteira na cadeia, outros já têm a pena de morte. Então, alguns estados têm, outros não. Por isso que lá eles têm autonomia, porém eles têm que respeitar a Constituição. Se aprova uma lei na Câmara e no Senado, eles têm que seguir. Se o presidente determina algo, eles têm que respeitar, eles votam para o presidente. Então, lá, apesar da autonomia, não é independência. A B, a incorporação ao território brasileiro da província da Cisplatina. Não, eles não queriam o Uruguai. Tanto que eles falam, estamos vigilantes ao Rio Prata. Olha, respeite aqui que a gente é a linha de frente. A gente é a primeira coisa que vai combater caso os uruguaios queiram vir para cá. A dificuldade do controle de vigilância da fronteira do sul do Império. Não, em nenhum momento eles pedem exército, falam que estão com problemas para combater. Eles falam, não, nós somos vigilantes. Quando eles falam, nós somos vigilantes, é praticamente um recado, ó, aqui a gente dá conta, aqui a gente segura o barco. Então, dê autonomia, porque a gente quer progresso, liberdade, prosperidade, etc. D, a proteção do charque rio-grandense pela corte, evitando a concorrência da charque estrangeira e garantindo preços baixos dos produtos locais. Talvez eles até queiram isso, porém eles não especificam. Eles falam de termos gerais, como progresso, como liberdade, como prosperidade,
Então eles não citam algo em específico. Por isso que não faz parte dessa questão. Ah, professor, eu li num livro do historiador que eles pediam isso. Pode ser que eles até queiram ter pedido isso, mas como é só referente ao trecho e não ao fato histórico, no trecho não tem nada disso. Se pergunta em relação ao fato histórico, aí é outra coisa, aí a pessoa tem que ter mais livros, outro embasamento, mas como é só do trecho, no trecho não tem isso. Então, se não tem isso, não é essa a questão. Então, quando for fazer uma questão de vestibular, concurso público, tem que sempre lembrar em conta com relação ao trecho, ao citado, etc. Beleza? A última canção, a historiadora Claudete Dias Soares escreveu um importante livro demonstrando a participação do Piauí na balaiada. Os versos a seguir foram retirados desse livro. O que esses versos sugerem? O balaio entrou? Exclamação. O balaio entrou? Exclamação. Cadê o branco? Interrogação. Não há mais branco? Exclamação. Não há mais branco? Exclamação. E aí, quando vocês lerem essas linhas, o que vocês entendem? O que essas linhas estão dizendo? O que eu entendi, professor, assim, eu penso que como tipo, a balaiada foi um movimento por questão da liberdade deles mesmo, eles queriam que até propriamente os próprios governadores negros não quisessem até o próprio, tipo, até o próprio governo deles em si. Por exemplo, como governadores negros tomarem o poder, no caso, e ver leis que poderiam pelo menos ajudar uma condição melhor do que eles já tinham, porque a condição de negros naquela época não era tão boa. Foi assim que eu vi. Também faz sentido, tem sentido exatamente isso também. O balaiada também, eles queriam o máximo de apoio, você ter governadores negros que virem governadores seria maravilhoso, que aí eles iam acabar com a escravidão, iam buscar mais liberdade, igualdade, porque esse era o objetivo final, né? Ninguém ia fazer uma revolta à toa. O objetivo era sempre dar liberdade, acabar com a escravidão, e aí se você tem um governador negro, você ia conseguir isso, ia ser muito mais fácil, porque o negro sofreu, sabe o que aquela pessoa está sofrendo, diferente de uma pessoa branca na época que não faz a menor ideia do que é sofrer com escravidão. Tem sentido, tem sentido. Alguém colocou alguma outra coisa? Raíssa? Quando eles falam o balaio... Será que eu fiz a mesma coisa que a Raíssa? Ou será que eu fiz melhor que a Raíssa? Fiquem nesse nos caso, comentários. você é um ótimo aluno, você fez... Tem sentido. Quando ele fala o balaio entrou, ele está falando que o Pará entrou, ele está dando... Entrou, o balaio entrou. Exclamação, ele está afirmando isso. Aí ele pergunta, cadê o branco? Tipo, e agora, cadê os brancos? Eles vão fugir? Não estão aqui para lutar, para combater? Não tem mais branco. Acabou, eles fugiram. Ele pergunta primeiro onde está o branco. Cadê o branco? Cadê o branco? Não tem mais branco, fugiu. Não há mais branco. É isso que ele quer dizer, que o balaio entrou e que os brancos não estão mais presentes. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Eu vou pedir para que vocês, na próxima live que a gente teria, que não vai poder ocorrer, que vocês façam as questões A, B, C, C1, C2 e D. Podia ser D, E e F, mas enfim. A D é em dupla, professor. Precisa fazer mesmo ou a gente... Não, A, B, C, perdão. A, B, C, C1 e C2, em dupla não. Isso Porque assim, eu já tenho minha dupla, assim, para fazer exercícios, assim. Se você quiser, a gente pode até fazer. Aí agora eu ver com o pessoal também, se aí tem como fazer. Não sei se todo mundo tem dupla, e como a gente não tá em sala de aula, não pode reunir, aglomerar, a gente faz online aqui. A gente faz tudo online mesmo, mas, tipo, beleza, suave, deixa quieto. Menos exercício para fazer, tá bom. Aí vocês façam só A, B, C, C1 e C2. Beleza? A gente vai dar uma lida, explicada. Deixa eu ver. Tem até mais 3 questões, mas... Quantos minutos? 5 minutos. Dá para dar uma lida. Integrando com a língua portuguesa. O romantismo é uma arte que fez sua estreia no Brasil em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do carioca Gonçalves de Magalhães. Na época, o Brasil vivia a regência do Padre Feijó, e no campo da cultura buscava afirmar sua independência. Veja o que se diz no início do romantismo no Brasil. No Brasil, o início do romantismo caracteriza-se principalmente pelo tom ufanista em relação à nação brasileira,
venerada em sua natureza exuberante e representada por heróis e heroínas indígenas. Em verso e prosa, louvaram-se as façanhas dos índios, idealizados pelos escritores, que foram tratados na literatura como protagonistas dos primeiros momentos dessa história. Esse viés caracterizou os poemas da primeira fase do romantismo e se manifestou também em inúmeros romances indianistas publicados ao longo do século XIX. Assim, a literatura romântica ajudou a determinar e difundir os símbolos representativos da jovem nação brasileira, que recentemente havia conseguido sua liberdade política da metrópole portuguesa em 1822. E aí foi um trecho escrito por um historiador recente, e tem lá: a canção do exílio, do poeta maranhense Gonçalves Dias, tornou-se símbolo de nacionalidade. Leia com atenção, porque até fazer isso, a gente era basicamente uma extensão do território português, era um outro estado de Portugal, basicamente isso. Aí a gente teve essa independência e estávamos em busca da nossa identidade, da nossa nacionalidade enquanto país. Eu vou ler esse texto, tá para acabar, e vocês façam essas questões, por gentileza. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorguejam, não gorguejam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte pra lá. Sem que eu desfrute os primores, que eu não encontro pra cá. Sem que onda e aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. E aí pergunta, qual o tema da canção Exílio? Trechos da canção do Exílio foram incorporados ao hino nacional. Você saberia dizer quais? Aí depois, segundo o texto citado, o início do romantismo, característica principalmente pelo tom ufanista. Vai ter que dizer qual o trecho que caracteriza esse tom ufanista, esse tom alegre. E depois procure no dicionário o significado do substantivo eufemismo e transcreva no seu caderno. Encontre um ou mais exemplos desse sentimento na canção do exílio, algo que demonstre orgulho de ser brasileiro, orgulho de estar aqui. Aqui tem alguns, eu já vi. Temos bons traficantes, esse é o orgulho. Não, é no texto. O orgulho é ainda... tá. É no texto. Se isso é orgulho para alguém, pode ser que seja, mas enfim, é no texto. No texto. Rio de Janeiro, você sabe como é que é, né, professor? É Isso aí. lindo, o Rio de Janeiro é lindo. O Rio de Janeiro tem lugares Isso aí é muito lindo, muito lindo. É lindo, é coisa maravilhosa. Assim como coisa todo... maravilhosa. Isso aí. O lugar perfeito para se viver. Tranquilo. Você vai desfrutar de um turismo exacerbado. Você vai morar onde todo mundo sonha em visitar. Beleza? Sim, parece o Mongaguá, só que Mongaguá, tipo, mais rica. Mais rica, muito mais bonita. E olha que eu nasci em Mongaguá, mas comparar com o Rio é maldade. Rio é espetacular. Alguma dúvida por enquanto? Não? A única coisa que eu posso dizer, professor, é que até hoje, eu já vi esse texto antes, e assim, até hoje, lendo ele, tem uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo O quê? praticamente como é o texto em si. Eu não consigo entender o texto até hoje. Esse texto em si, para mim, é como se fosse um 8 em 80. É uma informação, tipo, que eu Só que você não tem que... consigo, tipo, assemelhar, entende? Porque você pensa como um jovem moderno do ano de 2020. Mas você não pensa como um adulto que estava num país sem identidade, que era uma extensão de Portugal, e aí tivemos a nossa independência e estávamos buscando ter essa afirmação enquanto país. O que vai caracterizar o Brasil? É apenas o Estado de Portugal? Quais são as nossas características? Nesse texto, ele buscava dar as características da geografia física, que a natureza proporciona para a gente, porque a gente ainda não tinha uma cultura fomentada, valores, coisas que nos fortaleceriam como nação, apenas o que a natureza deu. Aí ele buscava mostrar tudo que a natureza deu. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Ó, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores